Fala pessoal aqui novamente, comentar aqui um pouquinho sobre o Manchester United, né? Bateu contra o Liverpool no jogo da FA Cup. Tá invicto há um bom tempo já nos jogos, né? Se for levar em conta todas as competições. E é um dos times do momento na Inglaterra, o líder do campeonato inglês, né? Enfim, tem um dos melhores jogadores do campeonato, que é o Bruno Fernandes. Então é um time que está num momento e numa altura do campeonato, né? Num momento muito bom, numa altura do campeonato que há muito tempo não estava, né? Talvez a última vez tenha sido ali com o Mourinho, né, no período quando eles estavam disputando o título contra o Guardiola, né, mas era um negócio meio irreal, né, assim, era muito claro que aquele time do Guardiola era muito, muito superior, inclusive foi o melhor time que eu vi na minha vida na Premier League, né, e aquele time era muito superior ao time do Mourinho, não tinha comparação, era uma distância muito grande, né, mas hoje isso é mais real nessa temporada, né, o United é um dos melhores times da Premier League, até em termos de desempenho também, é bom ver o United jogar em muitos jogos, né, como há muito tempo não é. Eu quero comentar aqui um pouquinho sobre isso, né, o que eu acho do time, comentar um pouquinho sobre a temporada do time até aqui, sobre o trabalho do Solskjaer, né, que é um dos pontos principais. Não dá pra falar do Manchester United dessa temporada, né, aliás, das últimas 2 temporadas e meia, duas temporadas e meia, né, sem falar do norueguês. Então, bom pessoal, vamos de fato começar a entrar no assunto. Já sabe o que deve fazer para me ajudar, né? Se inscrever no canal, dar o like para deixar o vídeo mais bem recomendado no YouTube, clicar no sininho, compartilhar, né? Fazer o canal chegar a mais pessoas, compartilhar com seus amigos, seus conhecidos também, enfim. Em relação aos links da descrição, sigam os links da descrição, links de qualidade. O primeiro link é o link do Twitter do canal, sou muito ativo por lá, né? O dia inteiro tweetando sobre Premier League, futebol internacional. Segundo é o link do Instagram, né? Eu vou ver se eu coloco agora os expressos Premier League também no Instagram. Os 3 links seguintes são na página Premier League mais 18, né? Para conteúdo diário sobre Premier League, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Agora, inclusive, eles estão bem mais ativos no Twitter. E por último, mas não menos importante, o link do canal Resenha Futebol. Principalmente se você gosta de camisas de futebol, quer saber dos melhores preços, das histórias das camisas. Tem outros temas também relacionados, muito legal, vale a pena conferir, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Como eu falei na introdução, né? O Manchester United é um dos melhores times da Inglaterra nessa temporada. Para mim, é o melhor time ali do final do ano, já desde novembro, assim, meados de novembro, eu diria que pelo menos nas competições da Inglaterra, o United é um dos times com melhor desempenho, né, até também em questão de regularidade em bom nível, né. Tiveram outros times também que jogaram bem, né, que fizeram ótimas atuações. O próprio Liverpool, por exemplo, ainda no final de novembro, início de dezembro, fez atuações de alto nível, mas não necessariamente regular, e o período agora, final de 2020, início de 2021, não conseguindo nem manter resultados, até o desempenho caindo, mas só para contextualizar, né? E assim, vou ser bem sincero que eu já fui um grande crítico do trabalho do Solskjaer. Eu acho inclusive que no ano passado, 2019, especialmente, isso já vinha desde de janeiro, assim, em fevereiro, mas especialmente depois da queda do time na Champions, né, pro Barcelona, isso lá em 2019, então há 2 anos atrás quase, né? O nível do time como um todo foi muito ruim, a não ser naqueles jogos onde o time era montado para reagir. E até nesses jogos era interessante algumas estratégias que o time tinha, né, sabendo adequar muito bem, né, como o time ia jogar de acordo com o adversário. Então, por exemplo, mesmo que o time fosse reagir, era diferente, por exemplo, o jogo contra o Chelsea do Sarri e contra o City do Guardiola, né, para pegar 2 exemplos de... um foi uma vitória, outro foi uma derrota, mas mesmo o jogo contra o City foi um primeiro tempo bom do United, eu lembro, né, foi o jogo que igualou ali o número de jogos entre City e Liverpool naquela temporada, mas foi um bom primeiro tempo do United naquele ano, né. Agora, de forma geral, nos jogos onde o time tinha que propor jogo, né, ter a bola, era uma coisa muito ruim, assim, de um nível muito abaixo mesmo, né? Óbvio que pode falar da ausência de peças de um melhor nível, mas eu nunca comprei essa desculpa, porque eu acho que o trabalho do técnico é conseguir fazer o elenco render o máximo possível. E no ano de 2019, a não ser nesses jogos pontuais, o United não rendeu exatamente o que poderia, que era um bom time, né? Tinha o Martial, o Rashford, o Pogba, né? Matip, que é um bom jogador, o Fred e o McTominay já estavam lá, né? Depois eu vou passar mais um pouquinho falando sobre isso. É isso no ano de 2019 como um todo, né? E talvez o ponto mais baixo tenha sido, de fato, a primeira metade da temporada 19-20. Né, com um time muito abaixo, perdeu o Pogba ficou um bom tempo parado, né, demorou bastante a voltar, se não me engano só voltou assim, jogando mais jogos só no pós-pandemia, né, agora no ano passado, né, e isso também passou, né, nesse período, né, o crescimento do Rashford, do Martial se entendendo, né, sendo uma das principais armas do time, né, nos jogos de Premier League, né, era a principal arma, né, o entendimento, o entrosamento entre esses 2 jogadores. Né, o Rashford crescendo muito de protagonismo, o Martial fazendo a melhor temporada da carreira dele,
enfim. Foi um ano de 2019 como um todo, que foi o primeiro ano cheio do Solskjaer, muito complicado em termos de nível de jogo. Entretanto, né, desde a chegada do Bruno Fernandes, que foi... eu tenho a impressão de que se o United daqui pra frente voltar a ser competitivo, em alto nível, disputando os títulos nas cabeças ali, chegando em fase competitiva de Champions, né, que inclusive caiu nessa temporada, enfim, eu acho que o Bruno Fernandes vai ser um marco importantíssimo para as pessoas lembrarem disso. Né? Eu não estou falando que não antes e depois do Bruno Fernandes, aliás, não sei que tamanho pode se tornar o Bruno Fernandes no Manchester United, mas enfim, eu acho que ele vai ser um dos pontos de virada. E ele foi um dos pontos de virada na era Solskjaer, digamos assim. Né? O nível, não só o nível técnico, né, que é de fato acima, digamos assim, da média da Premier League. Ele é um jogador dos melhores níveis da Premier League, apesar de eu não achar ele um jogador tão talentoso, tão refinado tecnicamente, é um jogador de um ótimo nível, isso nem se compara. E além disso, a capacidade que ele tem de agregar o jogador, de chamar o jogo, de botar a bola debaixo do braço e chamar a responsabilidade, é algo que só nesse período quem conseguiu fazer foi o Rashford. Né? E o Rashford assim, tem uma limitação no estilo de jogo, até são jogadores de perfis diferentes. Né? O Bruno Fernandes foi, digamos assim, a peça que faltava de fato. Né? O United há um bom tempo que não tinha um armador com capacidade, apesar de, vou reiterar aqui, eu não achar que necessariamente isso seja uma desculpa para um desempenho ruim. O técnico sempre tem que tentar, por exemplo, fazer o time render o máximo possível. Por exemplo, em 18 e 19, tanto o City quanto o Liverpool protagonizaram aquela disputa absurda sem exatamente um meia de criação. Eles não tinham meia de criação. De Bruyne praticamente não jogou na temporada 18 e 19. Né? E o Liverpool não tem um criador, era o Firmino, digamos assim, mais próximo disso. Mas só enfim, só para respaldar o meu argumento. Continuando. Só que nesse ano de 2020, né, como eu falei, chegada do Bruno Fernandes, o Pogba voltando a ser um cara mais presente no time do United, a gente passou a ver o Manchester United assim, num nível muito melhor. Né? E aos poucos o time foi evoluindo. Né? Teve aquele iniciozinho complicado, né, nessa temporada ali, até o jogo contra o Tottenham, de fato o nível das atuações era bem irregular, bem ruim, né? Defensivamente também, e depois daquele jogo contra o Tottenham pareceu que a chave mudou, assim, o nível de desempenho do United só cresceu, né, amadurecendo como um time muito seguro para jogar com a bola no pé, né, para conseguir também ser muito veloz nas transições. Então eu acho que assim, esse momento do United, eu acho que ele é fruto de duas coisas de forma geral. Primeiro, a característica do Solskjaer de ser um bom estrategista, isso não significa que as estratégias vão sempre funcionar, vão ser sempre bem executadas, mas ele é um bom estrategista. Ele aparenta que vai ser um dos bons estrategistas de futebol mundial nos próximos anos, né? Pelo menos assim, no primeiro momento, antes dos jogos começarem, digamos assim, né? E também a capacidade técnica, né? Isso também pode dizer que tem dele o Solskjaer. Do nível do time como um todo, individual, ter se elevado, né? Praticamente todo mundo é destaque no Manchester United, assim, é difícil ver um jogador que está numa rotação abaixo. Praticamente todo mundo, aliás, eu diria que do time que participa mais da rodagem dos jogadores titulares, eu diria que todo mundo está jogando muito bem. Isso, como eu falei, passa também pelos dedos do Solskjaer, né? Pelas mãos dele. Afinal de contas, ele é o treinador. Então tem o Rashford crescendo muito como um jogador de uma relevância absurda no ano de 2020, apesar de, como eu sempre falo aqui, tomar decisões erradas em muitos momentos. Ele é um jogador com muita capacidade de condução, de velocidade, né? Jogando mais vezes pelo lado direito. Ele já tinha jogado assim com o Solskjaer, né? Em vários momentos. Né, como um cara caindo pela direita. Lembra de um jogo contra o Tottenham, naquela atuação gigantesca do De Gea, se não me engano, em janeiro de 2019, e no jogo contra o Chelsea também, que eu falei, no jogo da Copa da Inglaterra, inclusive. Né? Mas enfim, ele está podendo ser utilizado mais vezes por ali em cenários diferentes. Isso também faz parte do Solskjaer, né? Voltando àquele argumento, é um cara que dá a entender de que vai ser um bom estrategista. Né? Outra coisa, o nível do Pogba nesse final de ano, início de ano de 2021. O nível do jogador, o Pogba é um jogador assim, world class, assim, de um talento absurdo, dos melhores da sua geração. E ele tá rendendo muito bem, né? Seja partindo da esquerda, seja jogando mais próximo ali do meio campo, seja chegando na área, né, para pisar, para definir, como foi naquele jogo contra o Aston Villa, onde ele teve uma das melhores atuações em um bom tempo com a camisa do Manchester United, né? O Bruno Fernandes dispensa comentários, como eu já falei um pouquinho antes no vídeo, um jogador que, na minha opinião, tranquilamente top 5 melhores jogadores do mundo na temporada, tranquilamente. Né? A defesa, o sistema defensivo, desde aquele jogo contra o Tottenham, como eu falei, né, que levou um 6-0, de fato foi um resultado absurdo, né? Desde aquele jogo, o time vem se tornando muito sólido, né? Não só Maguire e Lindelof, como recentemente Maguire e Bailly também. O Bailly conseguindo ter uma sequência maior de jogos, o Wan-Bissaka, assim, defensivamente sempre muito sólido, ofensivamente cada vez mais evoluindo, né? Apesar de alguns jogos ainda ser um jogador mais para guardar a posição. O Luke Shaw, que eu até fiz um vídeo falando sobre ele, acho que ele é um jogador muito subvalorizado, pelo menos na minha opinião, no Manchester United ele está jogando muito bem, está sendo um jogador que contribui muito bem, faz assim,
é aquele negócio, não chegou a ser não chegou a ter o brilho que se esperava dele no primeiro momento, lá no Southampton, mas de longe ele é um jogador que está abaixo do nível do time no momento. De longe, acho que está jogando muito bem, assim, tá contribuindo bem. Tá contribuindo bem, defensivamente seguro e ofensivamente conseguindo ser uma opção bem assim segura para opção para ser opção de passe, para tabelas, enfim. Né? Apesar de não conseguir ser esse cara com fôlego para ocupar o corredor, o Martial também funciona um pouco mais de dificuldade de decisão, né? Sempre foi um dos problemas do Martial, ele perde muitas chances, mas funcionando muito bem com essa movimentação, né? Puxando a marcação, recebendo de costas, ele se entende muito bem com o Rashford nessa jogada de tabela, né? Como eu falei, foi um dos principais, a principal arma do Manchester United na primeira metade de 19-20, o entrosamento deles dois. O Cavani, quando entra, geralmente entra bem, né? De um perfil um pouco diferente do Martial, mas até às vezes acho que o francês consegue fazer mais ou menos o papel ali do Cavani também. Em alguns momentos, né? Você pensa ali o miolo do meio campo, McTominay, Matic e Fred, né? O trio de ferro do Manchester United. Todos jogando no nível muito bem quando são exigidos. Né? Eles não jogam, não tem exatamente titulares nessa posição. Eu até acho que nessa temporada quem mais jogou foi Fred e McTominay. Posso estar enganado, tá? Pode ser sua impressão. Pelo menos nos jogos de alto nível, né? Na Premier League e da Champions League. Mas assim, os três estão jogando muito bem. O Matic, quando joga, né, geralmente afundado ali entre os zagueiros, onde, assim, jogos onde o time vai precisar de mais paciência. Um jogador com muita capacidade de iniciar as jogadas com muita qualidade, de um refino técnico absurdo. Né? O Matic foi um dos melhores primeiros volantes que eu vi na Premier League, em termos de nível, né? E tá jogando muito bem, né? Recuperou o bom futebol com o Solskjaer, né? Como não conseguiu ter na temporada passada, em muitos momentos, na temporada 19-20. Fred e McTominay geralmente jogam juntos e isso é outra coisa muito interessante, o entrosamento dos dois, como eles se equilibram, né? O Fred como um cara muito pegador ali por dentro, muita movimentação, ágil, com muito fôlego e com qualidade técnica para sair jogando, né? O McTominay com a capacidade física para trombar, para disputar e para chegar na área, para pisar na área, para definir jogadas, arrematar ali de fora da área mesmo, né? Eu lembro daquele jogo contra o Leeds, né? É a questão da estratégia, né? É um time que deixa muito espaço ali por dentro e deu muita liberdade para o McTominay pisar 3, 4 vezes para finalizar no espaço de 10, 15 minutos. Né? Acabou fazendo 2 gols. Né? Então, assim, é um time que tá jogando muito bem. É um dos melhores níveis da Premier League, na minha opinião, nessa temporada. Né? Não só em termos de nível, como também em regularidade dos times, por incrível que pareça, né? Nos últimos 2 meses e meio, quase 3 meses, porque janeiro tá acabando. É um dos times mais regulares da Premier League, em termos de atuação. Eu não lembro de uma atuação ruim do Manchester United na Premier League, nos jogos ingleses. Na Champions dá pra falar do jogo contra o PSG, né? Aliás, o jogo contra o PSG nem foi tão ruim como um todo, né? Foi mais a dificuldade de decidir quando poderia decidir. E de fato isso foi um ponto baixo da temporada, né? Caiu na fase de grupos da Champions. Né? E o jogo contra o Leipzig também, especialmente o primeiro tempo. Né? Mas assim, jogos ingleses, né, de competições inglesas, de forma geral, é um time num nível muito bom e com uma regularidade, assim, regularmente jogando muito bem, né, e num crescimento exponencial. Então, assim, há um bom tempo que o torcedor do United não vê isso, né? De fato, como eu falei, tem muito dele do Solskjaer, não só na questão das estratégias, de saber utilizar bem o elenco para várias situações, isso ele sempre mostrou capacidade, nem sempre será bem executado, e nem sempre isso dava a impressão de que sairia disso, principalmente nos jogos, como eu falei, onde o time tinha que ter a bola, tinha que propor a partir da posse de bola, né? Mas isso, né? Aliado talvez ao amadurecimento do time, a chegada do Bruno Fernandes, como eu falei, foi essencial. O nível, assim, o nível que ele trouxe para o time foi outra coisa, foi importantíssimo, foi um fator importantíssimo. E além disso, aliado, claro, né, isso também tem dedo do técnico, aos jogadores individualmente estarem rendendo muito bem, acho que isso faz disso o Manchester United, isso faz o Manchester United ser um dos times mais legais da temporada 2021. Né? Se vai manter essa toada até o final, um dos mais legais e um dos melhores também, né, na temporada 2021 na Inglaterra. Se vai manter essa toada até o final, não sei, não dá pra falar, né, eu não sou vidente e assim, eu sou muito ruim de fazer previsões, né, isso é mais uma análise, digamos assim, descritiva do que foi o time até aqui, né. Agora, de fato é bem empolgante mesmo, o momento é muito bom, né, há um bom tempo a reta digamos assim, a curva de crescimento tá só crescendo exponencialmente. E, enfim, pelo menos um período aí de alegria, né, onde o torcedor do United pode ficar inebriado com esse sucesso que há muito tempo a gente não vê, né? Eu, como torcedor, por exemplo, fico muito feliz nesse momento, né? De novo, se vai manter ou não, aí são outros 500, né? Esse aqui não é o objetivo do vídeo. Mas, enfim, né, sinta-se livre para concordar ou discordar nos comentários, né, acrescentar alguma coisa, né, até para fazer com que o vídeo fique mais completo, tá? É isso, espero que tenham gostado.